Ser um dos desenhos animados mais adorados do momento tem suas vantagens, mas também vem com um grande problema: as imitações descaradas. Pensando nisso, você já ouviu falar da cópia mais barata que existe de Bluey? Estamos falando do desenho Chip Sheila, lançado no ano de 2023. Essa versão alternativa é tão inspirada no desenho da cachorrinha azul que é impossível não perceber as semelhanças. E tem um detalhe: a coisa não para apenas na história ou no estilo da animação, as coincidências vão muito mais além. Se prepare, porque hoje vamos explorar todos os detalhes dessa cópia descarada. Se tem uma coisa que se tornou icônica em Bluey, é a dancinha apresentada na abertura do desenho. No início da produção, a série passou por algumas mudanças e até chegou a ter outra ideia para sua abertura, como podemos ver em alguns dos primeiros pilotos. Porém, a decisão final acabou sendo a melhor escolha. Afinal, quem nunca tentou reproduzir os passos de dança da família Heller? Mas parece que os criadores de Chip Sheila, a cópia mais descarada de Bluey, também são fãs desse momento icônico. Isso porque, no desenho da família de chinchilas, as dancinhas estão por toda parte. Mesmo quando não fazem sentido, sempre tem algum personagem se balançando ao som de alguma música aleatória. E tem mais: quanto mais novo o personagem, mais vezes ele aparece dançando. Parece que a regra desse desenho é fazer o personagem mais jovem ser o mais animado. O melhor exemplo é Shubblebly, o irmão caçula de Chip, que é uma espécie de versão ainda menor da Bingo. E o pequeno Shubblebly simplesmente não para de dançar. Ele é o personagem que mais aparece se movimentando ao longo dos episódios, seguido pelos seus pais. Aliás, isso também lembra muito Bluey, não? Agora a pergunta que fica é: foi coincidência ou inspiração direta? Bom, segura essa porque ainda tem mais. O nome da cópia descarada de Bluey é Chip Sheila, e não demorou muito para os criadores decidirem copiar até as cores dos personagens. A animação acompanha uma família de chinchilas, pequenos roedores que passam o dia brincando juntos. Mas tem um detalhe bem curioso nessa história. Para começar, o protagonista chamado Chip é azul. Coincidência? Nem um pouco. Em Bluey, vários personagens têm cores diferentes, como Strip, Hadley e Bandit, mas a protagonista tem um motivo bem específico para ser azul. O nome Bluey vem de um trocadilho com a raça Blue Heeler, que é o tipo de cachorro que ela representa. E sim, esses cães realmente são chamados de Blue Heeler porque, vistos de longe, eles têm um tom azulado. Mas chinchilas azuis? Isso definitivamente não existe. A razão para isso é bem óbvia: aproveitar o sucesso de Bluey e atrair alguns espectadores desatentos. E a cor do protagonista foi apenas o primeiro passo nessa cópia descarada. E aí, você acha que Sheila pegou pesado na inspiração, ou ainda dá para fingir que foi coincidência? Se você também acredita que essa animação é claramente uma cópia de Bluey, comenta aqui embaixo cópia. Se você já assistiu a Chip Sheila, tenho certeza de que teve aquela sensação estranha de déjà vu ao ver a cozinha deles. Parece familiar? Pois é, esse é um daqueles momentos em que a inspiração foi tão forte que beirou a pura e simples cópia. A cozinha da família Sheila é, sem tirar nem pôr, uma versão alternativa da cozinha da família Heller. As semelhanças são tão gritantes que fica difícil não perceber. Olhe para as paredes amarelas de tábua, idênticas. A janela branca de madeira, exatamente igual. E até os pequenos detalhes, como o pano de prato pendurado na pia, está na mesma posição e com a mesma cor que vemos em Bluey. Acho que os designers de Chip Sheila acharam que ninguém iria notar essa pequena coincidência. Mas não pararam por aí. Se você achou que só a cozinha foi clonada, dá uma olhada na sala de jantar. Esse outro cômodo também segue exatamente o mesmo padrão. Tem uma grande janela branca ao fundo, e as paredes possuem o mesmo tom e textura. Até mesmo as cadeiras ao redor da mesa têm a mesma paleta de cores esverdeadas. Sério, nem tentaram disfarçar. Sejamos honestos, em alguns momentos parece que os criadores simplesmente abriram um episódio de Bluey, deram um print na tela e falaram: é isso. Mas será que isso se limita apenas aos cenários? Nem de longe. Existem outras coincidências ou melhor, inspirações, que provam que Chip Sheila realmente tentou seguir os passos da nossa querida cachorrinha azul. E uma delas fica muito clara quando analisamos a estrutura familiar dos personagens. Agora, se você achou que as semelhanças eram apenas nos cenários, espere até ver a dinâmica familiar de Chip Sheila. O desenho apresenta uma família composta por um casal com 3 filhos, além de um pequeno animal de estimação que é um mix bizarro de cachorro e joaninha. Dessa vez, porém, o protagonista não é a filha mais velha, como acontece em Bluey. Quem ocupa o papel principal é o irmão do meio, Chip. Ele tem uma irmã mais velha chamada Charla e o caçula dançarino Shubbley. A estrutura familiar é tão parecida com a de Bluey que chega a ser engraçado. Principalmente porque os criadores de Bluey originalmente planejavam que a família Heller fosse ainda maior. O conceito inicial incluía um terceiro bebê, e até mesmo as artes conceituais do desenho mostravam a Tilly grávida. Esse tema de ter mais filhos aparece várias vezes em Bluey, como na cena em que entendemos que Tilly deseja aumentar a família. E sem falar no fato de que a própria Bluey é um bebê arco-íris.
Para quem não sabe, bebês arco-íris são aqueles que nascem após um casal ter dificuldades ou perdas gestacionais. Essa revelação acontece no episódio A Apresentação, e é confirmada no episódio Arco-íris, em que fica claro que Bluey é a filha que veio após um momento difícil da família. Claro que Chip Sheila não chega nem perto de tocar em temas tão profundos, mas a tentativa de replicar a estrutura familiar de Bluey é evidente. O problema é que, mesmo com essa fórmula, Sheila simplesmente não alcança o mesmo nível. Não é que seja um desenho ruim, mas vamos combinar, Bluey está em um patamar bem superior. É como comparar um vencedor do Oscar com um candidato que só ganhou um parabéns pela participação. E antes que alguém fale que Bluey também tem inspirações em outro desenho, sim, sabemos que a família Heller lembra a estrutura de Peppa Pig. Mas a diferença é que Bluey conseguiu superar Peppa com o tempo, algo que Chip Sheila não conseguiu fazer. Quer saber mais sobre essa comparação? Nós já falamos sobre isso neste vídeo. E se você ainda não se convenceu de que Chip Sheila tenta copiar Bluey, espere até vermos os próximos pontos. Aí não vai restar mais dúvidas. Uma coisa bem curiosa sobre Chip Sheila é a escolha dos nomes dos personagens, algo que segue um padrão muito familiar. Se você reparar, os criadores do desenho adotaram uma estratégia parecida com a de Bluey, escolhendo nomes curtos e fáceis de lembrar. Chip é um nome simples, rápido de falar e com poucas letras, assim como acontece com Bluey. Mas não para por aí. Essa mesma tática já foi vista em vários desenhos infantis. É só pensar em personagens como Peppa, Dora, Ben, que seguem essa lógica de nomes curtos e fáceis de decorar. Só que, no caso da família Sheila, tem mais um detalhe. Todos os personagens têm nomes começando com a letra C. O protagonista se chama Chip, sua irmã é a Charla, e o irmãozinho é o Chubby. Já os pais se chamam Chum Chum e Chini. Isso lembra muito o que acontece na família Heller, onde os principais personagens também têm nomes que começam com a mesma letra, só que no caso de Bluey, a letra escolhida foi B, com Bandit, Bluey e Bingo. Esse tipo de escolha facilita bastante para as crianças memorizarem os personagens, tornando o desenho mais acessível para o público infantil. Mas, ao mesmo tempo, é impossível não notar que Chip Sheila seguiu uma fórmula que já tinha dado certo antes. Isso a gente não sabe, mas uma coisa é certa. Você deveria se inscrever no nosso canal, porque tem muito mais conteúdo legal vindo por aí. E quem avisa amigo é... Agora, o mais interessante de tudo isso é que Chip Sheila nem sempre foi desse jeito. Acredite se quiser, a ideia inicial do desenho era completamente diferente. A primeira versão da animação mostrava realmente uma família de chinchilas, mas o traço era totalmente outro. Os personagens não tinham essa aparência que lembra tanto Bluey. Na verdade, a arte original parecia bem mais única e, para ser sincero, até mais chamativa. Se compararmos, é impossível não notar que a versão lançada tem muita inspiração em Bluey, principalmente no formato dos olhos grandes e nas linhas arredondadas. Diferente dessa versão final, a primeira versão dava a sensação de que os criadores estavam tentando fazer algo novo e original, mesmo que tivessem referências de Bluey ou até de Peppa Pig. Então, não dá para dizer que isso era um episódio piloto, mas com certeza era um conceito totalmente diferente do que acabou sendo lançado. E sabe o que é engraçado? Algo bem parecido aconteceu com a própria Bluey. A primeira versão do desenho da cachorrinha azul também era diferente do que vimos na versão final. Falamos mais sobre isso no nosso vídeo comparando o episódio piloto de Bluey com a versão final do desenho. Mas, no caso de Bluey, a mudança foi para melhor. O design final dos personagens ficou muito mais interessante e criou um estilo próprio, diferente de qualquer outro desenho que já existia antes, ou pelo menos, nada que fosse tão parecido com o resultado final. Porque, se formos parar para pensar, antes de Bluey, não existia nenhum desenho animado com personagens que tivessem exatamente esse mesmo estilo visual. Isso só começou a mudar depois do lançamento de Chip Sheila. Claro, sabemos que são espécies diferentes, mas é impossível olhar para essa nova animação e não pensar: acho que já vi isso antes, só que, como falamos antes, a primeira versão de Chip Sheila parecia bem mais atrativa, porque dava aquela sensação de ser um traço inspirado nos desenhos antigos, mas com um toque mais moderno. Mas fazer o quê, né? Agora nunca saberemos como seria o desenho se tivessem seguido a versão original. Quem sabe ele não teria sido um sucesso ainda maior. Outro aspecto que Chip Sheila decidiu seguir à risca foi a forma de dublagem dos personagens, algo que também é um dos grandes destaques em Bluey. Quando falamos de animações infantis, existem basicamente duas formas de lidar com a dublagem. Ou você escolhe adultos imitando vozes de crianças, ou encara o desafio de realmente usar dubladores mirins para dar vida aos personagens. E foi exatamente essa segunda opção que Bluey adotou, e fez isso de um jeito brilhante, mantendo a identidade das crianças dubladoras em sigilo para preservar a privacidade delas. Dessa vez, temos que admitir que Chip Sheila fez a mesma coisa, e o resultado até que ficou muito bom. As vozes das crianças dubladoras se encaixam bem nos personagens, assim como acontece em Bluey, o que torna a experiência muito mais natural e envolvente. Além disso, outra coisa que a produção de Chip Sheila resolveu se inspirar foi na trilha sonora. A série também aposta em músicas suaves e relaxantes como plano de fundo das cenas, uma característica marcante de Bluey. É claro que ainda não chega ao nível da trilha sonora impecável de Bluey, mas é inegável que o esforço foi feito. Os instrumentos escolhidos para compor as músicas são bastante semelhantes aos usados na série da família Heller, criando uma atmosfera parecida e tornando as cenas mais agradáveis de assistir. Nesse quesito, Chip Sheila pode não ter superado Bluey, mas pelo menos tentou seguir a fórmula de sucesso, e isso já é um ponto positivo.
No final das contas, Chip Sheila tem seus méritos e pode até ser uma opção divertida para quem curte esse estilo de animação. Se você ainda não assistiu, vale a pena conferir e tirar suas próprias conclusões. Mas é inegável que, quando comparado com Bluey, ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Ah, e antes de você sair, não esquece que tem mais vídeos incríveis aqui no canal. É só clicar em um desses dois que estão aparecendo na tela, e a gente se vê de novo em instantes.